Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Missão sem espera. Texto base, Romanos 10, verso 14. Como ouvirão, se não há quem pregue? Queridos, vivemos dias de grande urgência espiritual. Enquanto a humanidade avança em tecnologia, ciência e comunicação, milhões ainda caminham sem conhecer a esperança do Evangelho. A pergunta do apóstolo Paulo continua ecoando através dos séculos. Como ouvirão, se não há quem pregue? Essa não é apenas uma reflexão teológica, é um chamado divino. A evangelização não é um departamento da igreja, reservado a alguns entusiasmados. É uma missão dada por Cristo a todo discípulo. O relógio do mundo não para, e as oportunidades de anunciar a salvação também não podem ser adiadas. O Evangelho é a resposta ao coração humano que vive em busca de sentido. Muitos procuram felicidade em bens materiais, reconhecimento, ou filosofias modernas, mas continuam vazios. O Evangelho apresenta uma resposta que nenhuma ideologia consegue oferecer: a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Cristo não é apenas uma alternativa religiosa, ele é o caminho da redenção. Quando o pecado separou o homem do Criador, ele providenciou a ponte da graça através da cruz. Pense numa pessoa perdida em uma estrada desconhecida. Ela pode ter um carro potente e combustível suficiente, mas sem direção continuará distante do destino. Assim é a vida sem Cristo, é apenas movimento sem propósito. Cada crente tem uma missão, mas muitos pensam que evangelizar é responsabilidade exclusiva do pastor ou missionário. Contudo, Deus distribui dons e oportunidades diferentes para que todos participem da obra. Uns pregam em púlpitos, outros visitam enfermos, alguns acolhem com palavras de amor, enquanto outros servem silenciosamente. O importante não é o tamanho da função, mas a disposição do coração. Uma igreja saudável não é composta de espectadores, mas de cooperadores do reino. Deus não procura perfeição humana, ele procura disponibilidade. O galardão será grande para os que estão no Senhor, e ele jamais ignora o trabalho realizado em seu nome. Muitas sementes são lançadas hoje, parecem invisíveis, mas Deus acompanha cada esforço. Há alegria celestial quando vidas são alcançadas. Nenhuma oração, visita ou palavra compartilhada é inútil diante do Senhor. Um adolescente começou a publicar versículos e mensagens de esperança nas redes sociais. Entre centenas de visualizações, uma pessoa mergulhada na depressão encontrou aquela mensagem, procurou ajuda espiritual e entregou sua vida a Cristo. Um gesto simples tornou-se instrumento de transformação eterna. Queridos, a missão não pode esperar. Enquanto houver pessoas sofrendo sem esperança e caminhando longe do Salvador, a igreja precisa continuar anunciando. Romanos 10, verso 14, não é apenas uma pergunta, é um despertar para nossa responsabilidade. Deus continua chamando homens e mulheres comuns para uma tarefa extraordinária. Que ninguém silencie a mensagem que salva, cura e transforma. O Evangelho é urgente. A missão é hoje. Agora, com alegria, abra o seu coração para receber a bênção deste dia. Que a graça abundante do Senhor Jesus Cristo te envolva com misericórdia, perdão e redenção diária, que o amor fiel de Deus Pai te sustente com cuidado constante e fidelidade eterna, e que a comunhão viva do Espírito Santo te conduza em paz, esperança e confiança. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.